Fazer então a leitura, acompanhem comigo, Tiago, capítulo 1, de 19 a 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminada do mundo. Irmãos, nós vivemos em uma época de muitos caminhos, de muitas religiões, de muitas formas de se chegar até Deus através de espiritualidades diversas e caminhos diversos. E existem inclusive muitos tipos de cristãos. Hoje, você sabe que a pessoa se diz evangélica, mas você não sabe muito o que isso quer dizer na vida dela, né? O termo evangélico, o termo cristão, eles se tornaram um tanto quanto gerais. Você não consegue ter muita base do que a pessoa de fato é. Eu mesmo tenho uma resistência bem grande em relação a alguém que chega para mim e fala: eu sou um evangélico, a paz do Senhor, né? Você fica assim já retraído, né? Pô, o que será que vem daí, né? A gente nunca sabe. Às vezes prefere até lidar com um descrente do que lidar com um dos evangélicos, né? Inclusive ontem, né, nós vivemos uma situação lá na praça, tinha um grupo de evangélicos lá, uma igreja batista, e eu já fiquei assim, né, angustiado ali, né? Aí o Adriano depois foi lá, botou com um papo e descobriu que o missionário que estava lá era calvinista. Opa, calvinista, já delimita o campo de atuação, já sabemos onde estamos lidando. Mas além disso, irmãos, pode haver momentos em que até nós mesmos podemos questionar a nossa própria fé. Existem momentos onde você mesmo pode ficar pensando: será que eu sou um cristão verdadeiro? Será que eu sou verdadeiramente salvo? Né? Você tem certeza da sua salvação? E você pode ficar em dúvida quanto a isso, até quanto ao nosso próprio cristianismo. E o texto que nós vamos estudar aqui de Tiago, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra algumas marcas de um verdadeiro cristão. As marcas que a gente pode procurar em nossa vida para nos dar certeza de que estamos no caminho correto. É como, por exemplo, um caçador experiente que observa uma determinada pegada na lama, e a partir daquelas pegadas ele consegue identificar a espécie daquele animal, consegue identificar muitas vezes se ele é adulto, se ele é um jovem animal, o peso aproximado, ele consegue identificar onde ele está lidando a partir daquelas pegadas. E é isso que o texto de Tiago vai identificar para nós, umas características distintas que fazem de uma pessoa um verdadeiro cristão. Então, para a Tati que chegou agora, é Tiago capítulo 1, dos versículos 19 a 27. Então, em primeiro lugar, aqui a primeira marca de um cristão verdadeiro que Tiago nos mostra no texto, é que um verdadeiro cristão, ele é ensinável. Os versículos 19 a 21 nos diz isso. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Irmãos, nós estamos aqui estudando a sequência do livro de Tiago. Nós estamos fazendo uma exposição de toda a carta do Tiago. E a gente já estudou no capítulo 1, dos versos 2 a 18, que o autor daqui da carta, ele centraliza inicialmente o tema das provações e tentações. Agora, Tiago ele passa para outro assunto, que vai dominar essa carta dos versículos 19 até o final do capítulo 2, onde ele vai centralizar o assunto de nos tornarmos praticantes da palavra. Muitos irmãos têm apresentado esse versículo 19 aplicando para as nossas vidas pessoais, como por exemplo ao casamento. Eles dizem o seguinte: no trato com sua esposa, você, marido, procure estar pronto para ouvir e tardio para falar. Procure agir dessa maneira com sua esposa. De fato, nós podemos usar essas aplicações em relação às nossas relações pessoais. Mas no contexto aqui dessa epístola, e seguindo ao fluxo natural desse texto, o que Tiago está querendo nos ensinar é que devemos estar prontos para aprender, mas não devemos nos apressar em querer ensinar. Essas pessoas, irmãos, que acabam enfatizando esse texto para o nível pessoal, acabam fazendo isso porque na sequência, Tiago fala sobre ira, vai falar sobre a ira, que o homem deve ser tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, é isso que diz o texto. E quando nós falamos sobre ira, é quase inevitável nós pensarmos em um homem se irando contra uma outra pessoa. É isso que nos vem logo à mente. E você fica pensando que se encaixa perfeitamente no contexto, por exemplo, marido e mulher. O marido que se ira facilmente com a sua esposa, e não a escuta, e já quer logo falar, e já quer logo colocar suas posições. Mas no verso 21, Tiago abre o versículo com a conjunção portanto. E essa conjunção, ela nos liga diretamente aos versículos anteriores. Seria como dizer: por essa causa devemos nos despojar da maldade, de toda impureza, e acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Essa ira aqui, do texto de Tiago, nada mais é do que um ressentimento interior e profundo contra a palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo. É uma rejeição à Bíblia. É não querer escutar e nem saber nada em relação ao que a Bíblia nos diz. E aí Tiago diz que, portanto, nós devemos nos despojar, tirar essa capa de pecado antes de recebermos a palavra de Deus. Como eu disse nas primeiras pregações, a Epístola de Tiago, ela existe em várias referências ao Sermão do Monte de Jesus, que está lá em Mateus, a partir do capítulo 5. E aqui ele nos lembra da terceira bem-aventurança de Mateus 5,5, que diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, irmãos, é ser ensinável. É o oposto de estar fora do controle. Ocorre aqui que a ira contra a palavra de Deus, ela é tanta que a pessoa não quer nem ouvir falar de Deus. Não quer nem ouvir falar de ensinamentos da Bíblia. A pessoa tem pavor, ela se afasta quando você começa a vir com: mas a Bíblia diz isso, você deve agir assim na sua vida. Quem não conhece pessoas com esse tipo de ira? Quem já não passou por momentos de falar algo e a pessoa não quer te dar ouvidos? Essa é a ira que Tiago está tratando. E isso, irmãos, é a base da fé cristã. A palavra, ela foi implantada, ou seja, você recebeu o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Você percebe, você sabe que é um pecador e que precisa de um Salvador. Então, a consequência disso é você se despir do pecado, se despir desse orgulho que tanto tempo te afastou de Deus, e aí se arrepende e passa a desejar aprender. Eu quero aprender, me ensina mais sobre isso. Essa é a transformação que ocorre. Aquele conhecimento que você está adquirindo, você quer mais, porque você percebe que tudo isso está mudando na sua vida, está te fazendo uma pessoa diferente.
E isso muitas vezes ocorre de maneira muito intensa, muito forte. As pessoas se convertem e você percebe, nossa, aquela pessoa parece uma esponja, ela quer escutar mais, ela quer que eu ensine mais sobre a palavra de Deus. Tudo se tornou muito claro. As coisas passam a fazer muito sentido, você consegue enxergar a vida com outros olhos, olha só como tudo se encaixa, como tudo é verdade, olha só, né, o pecado no mundo, o mundo do jeito que está, tudo faz muito sentido e você quer aprender mais, você quer saber, e aí você se apaixona por Cristo e se apaixona pela palavra de Deus. E é essa a advertência que Tiago deixa para nós aqui. Queira aprender mais de Cristo e da sua palavra. Esteja sempre pronto para ouvir. Acolha com mansidão a palavra. A palavra muitas vezes vai dizer o contrário daquilo que a gente achava por toda a nossa vida, que era de uma forma, e a Bíblia diz, não é nada do que você pensava, é diferente. E aí você acolhe a palavra com mansidão, você se submete a ela. Não, eu não sei o certo, é Deus que sabe. Então eu acolho essa palavra. E ele diz além disso, queira aprender, mas não se apresse em querer ensinar. E como isso, irmãos, é uma advertência séria e proveitosa. Nós quase sempre temos uma opinião para tudo. Quase sempre nós temos uma opinião formada para todos os assuntos. Quer saber como educar seu filho? Eu tenho uma opinião sobre isso. Você deve agir assim, assim e assado. Você não deve disciplinar seu filho, você deve conversar com ele. A violência não leva a nada, a disciplina física é um problema. Emitindo opinião. Mas será que buscamos na Bíblia o que a Bíblia diz sobre educar os nossos filhos? Será que viemos aprender sobre como educar os nossos filhos? Relacionamentos pessoais, casamento, ser um bom marido ou ser uma boa esposa. Será que as nossas opiniões sobre esse assunto são baseadas na Bíblia ou baseadas em conhecimento humano ou no nosso achismo? Relacionamento no trabalho. O que a Bíblia diz sobre isso, você sabe? Nossos relacionamentos de amizade. Como você constrói as suas amizades? É baseado na Bíblia ou baseado naquilo que o mundo diz para que a gente tenha amigos e que a gente deva se relacionar com amigos? Sobre gastar o nosso dinheiro, o dinheiro que eu ganho. Será que eu gasto de acordo com o que a Bíblia diz sobre o assunto? Será que eu administro a minha vida financeira de acordo com a Escritura? Ou ainda, como ser um membro de igreja? Será que eu sei o papel de um membro de uma igreja? Será que eu sei o que a Bíblia diz? Será que eu sei filtrar o que eu assisto na TV de acordo com a palavra de Deus? O que a Bíblia diz sobre o assunto? Enfim, irmãos, todos esses assuntos eu possuo uma opinião formada normalmente. Todas as vezes que eu omito essas opiniões, que eu emito essas opiniões, que eu falo sobre isso, eu falo em concordância com o que a Bíblia diz, ou eu sou rápido para emitir minha opinião e sou tardio para ir buscar informação sobre isso na palavra de Deus? É isso que Tiago nos diz. Você não deve ser rápido nisso, em emitir as suas próprias opiniões. Você deve ser tardio nisso. Você deve ser rápido em buscar orientação na Bíblia sobre cada um desses assuntos. É como que quando a gente vai tirar a carteira de motorista, você começa pegando o carro e saindo pelas ruas? Não, você vai passar por aula, você vai passar pela teoria, você vai hoje em dia passar por um simulador, para aí sim, adquirindo conhecimento sobre o assunto, você vai praticar aquilo que você já aprendeu em sala de aula. Outro exemplo, uma criança que possui o sonho de ser professora, tá? Mas na escola, ela é uma das piores da classe. Ela não possui disciplina, ela não respeita a autoridade do professor, não estuda. Qual a chance dessa criança futuramente crescer e ser uma boa professora? Se não for bom aluno, não vai ser bom professor. A Isabelle, seguida vezes pergunta, o que você quer de profissão? Eu quero ser professora. Mas para isso,
Você tem que ser a melhor aluna da sala, você tem que se empenhar nos seus estudos. Se você for ser uma boa aluna, você pode vir a ser uma boa professora. Nós não temos como fugir disso, irmãos. Se na nossa vida, no nosso dia a dia é assim, como seria diferente com a palavra de Deus? Nós devemos estar dispostos a aprender. Nós devemos ter o desejo de ser ensinados. Irmãos, na quinta-feira nós temos aqui na igreja uma sala específica para novos convertidos, para novos membros, para os futuros membros da igreja, onde a gente passa o beabá da fé cristã, princípios básicos de disciplina, de doutrina e tudo mais. E eu queria perguntar para aqueles que frequentam aqui, hoje eu acho que tem aqui só a Laiana e o Rodinei, né? Quando termina, não dá vontade de ficar mais tempo? Dá vontade. É isso, entendeu? É um desejo profundo por querer saber mais, por poder conhecer mais. Aquilo é tão gostoso você ensinando a fé cristã, e a pessoa, não, faz sentido, eu quero aprender mais. Isso é ser ensinável. Quando a gente se despoja do pecado que antigamente nos fazia não querer saber da Bíblia, não querer ir atrás, não querer de nada, não querer saber de Deus, que é o nosso orgulho. E isso, irmãos, falando de irmãos que estão conhecendo a fé cristã. Eu, quando me converti inicialmente, lá, algum tempo atrás, eu me achava o jovem mais inteligente do mundo. Não, mas o homem veio de uma evolução das espécies. Um acaso cósmico criou tudo isso. Eu tinha certeza disso. E não queria nem saber falar. É ou não é verdade dizer? Então, quanto tempo a minha irmã falando para mim e eu rejeitando aquilo, porque o orgulho me impedia em ser ensinável, em aceitar aquilo que a Bíblia é muito clara em relação a todos esses assuntos. Eu demorei a me despojar e poder dizer tudo que eu acreditei até aqui é errado. Tudo que eu aprendi não faz sentido nenhum. Eu preciso ter mais fé para acreditar no que eu acreditava que para quê na Bíblia. Essa é a verdade. Ou ainda poder pensar, mas quem que é fulano para querer me ensinar alguma coisa? Eu sei muito mais que ele. O que quer me ensinar? Orgulho, orgulho. Ou ainda, crentes mais antigos na fé, achar que já sabe o suficiente. Vocês podem achar loucura, mas eu já acreditei, eu já escutei de pessoas que leram a Bíblia inteira por capa a capa, conseguiram fazer a leitura inteira da Bíblia e depois dizer, eu não preciso mais lê-la. Eu já li ela inteira, eu sei tudo que eu preciso saber. Você acha mesmo que você vai chegar ao ponto de dizer, não, eu já sei de tudo, eu não tenho mais o que aprender, eu já aprendi tudo que eu podia aprender. O aprender, irmãos, é algo que nós vamos fazer aqui na Terra até o fim das nossas vidas. Então, vamos chegar até a máxima da idade que nós alcançar sem saber de tudo. E sem saber nem perto de saber de tudo. Sabendo muito pouco, e é isso que a gente deve ter no nosso coração, que a gente sabe muito pouco, que a gente precisa aprender muito mais. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. Ele tem desejo em aprender. Ele é ensinável. Ele tira o seu orgulho e quer aprender mais. Eu quero ser ensinado. Eu quero aprender. Algumas aplicações sobre isso. Em uma igreja séria, irmãos, casos como o de Andressa Urach, não sei se vocês conhecem, jamais acontecerão. A menina se converte, em menos de um mês ela é levada a um cargo de bispa. Está ensinando. Menos de um mês e tanto. Numa igreja séria isso não acontece, irmãos. Não espere ocupar cargos de ensino em uma igreja com uma ascensão meteórica. Chegou, já vou sair ensinando. Uma igreja séria não tem pressa, nem mesmo em incluir novos membros. E olha como isso é comum, irmãos. Quem já viveu em outras igrejas, que era a coisa mais rápida que o pastor tentava fazer, era incluir as pessoas na membresia. Por que isso? Por que incluir membros que ainda não têm condição, não entenderam ainda a fé cristã? Questões financeiras, provavelmente. Querem receber daquele irmão as suas ofertas, os seus dízimos. Mas uma igreja séria não tem pressa nesse processo. Ela vai ensinar e ela vai ensinar. Até o ponto de poder, não, agora realmente entendeu a fé cristã. Esse irmão está
ele já consegue concordar com a confissão de fé da igreja, que não é uma confissão pequena, porque engloba todas as áreas do cristianismo. E aí sim, ela vai se tornar um membro, e um membro saudável, um membro que entendeu o papel dela na igreja e no mundo. Isso protege a igreja, irmãos. Protege a igreja. Segunda aplicação, nós devemos valorizar o discipulado pessoal. Eu sei que muitas vezes pode ser algo que a gente não goste muito. O compromisso de alguém por perto, toda hora incomodando. Eu particularmente tive um trauma nessa área numa igreja anterior. Alguém poderia também ter, porque está rindo, né? Numa igreja anterior a gente tinha o chamado irmão mais velho. Você era obrigado a ter uma pessoa te acompanhando, né? E até posar na sua casa, você tinha que levar uma vez por mês. É errado? Não, mas é algo imposto. E o discipulado não é assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos saber e ter aqui na igreja essa cultura do discipulado pessoal. Mas por quê, irmãos? Porque foi esse o meio que Jesus mais usou para fazer discípulos. Jesus, ele sempre dedicou muito mais tempo no âmbito pessoal, pessoalmente com seus discípulos, do que pregando a multidões. Jesus valorizava muito mais o tempo que ele tinha individualmente ensinando, do que aquele que ele podia estar pregando para várias pessoas. A Bíblia nos mostra esse perfil de discipulado, fazer discípulos, né? Um acompanhamento de vida, onde você vai aprender não só doutrina e teoria, mas você vai aprender a viver de uma maneira que glorifique a Deus. Esse é o papel do discipulado. E terceiro e mais importante, irmãos, nós devemos cultivar esse desejo de aprender. Nós vivemos em uma geração privilegiada, irmãos, onde nós temos várias formas de aprender. Eu diria mais, irmãos, que congregar aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo é um privilégio para todos nós. Pergunte para a irmã Andréia, que está aqui hoje com nós, que não mora aqui em Passo Fundo, que vem esporadicamente, e é sempre um prazer quando ela vem. Se ela não acha que cada um de vocês aqui é um privilegiado em poder estar aqui toda semana, pergunte para ela depois do culto o que ela acha de vocês. É um privilégio, irmãos, fazer parte de uma igreja que prima, que tenha o ensino como o centro da igreja, que valoriza isso. É um privilégio no nosso mundo, no nosso Brasil, isso. Nós temos muito acesso a bons materiais. Nós temos a Bíblia da cor que a gente quiser. Nós temos uma tradução que a gente quiser. Nós temos a Bíblia com comentário. Nós temos a Bíblia sem comentário. Nós temos a Bíblia em ordem cronológica. Nós temos a Bíblia arqueológica. Nós temos isso à mão. Pensa nos países, milhares de países que não têm, é proibido ter uma Bíblia. Nós somos privilegiados. Nós temos acesso a diversos facilitadores, nós temos bons pregadores, bons teólogos no Brasil, bons livros no Brasil, boas editoras, onde a gente pode comprar um livro sem ter medo de estar comprando uma fria ou algo ruim, algo que vai fazer mal para o nosso cristianismo. A igreja aqui ela é riquíssima em oportunidade de ensino, de aprendizagem. Nós temos estudos na quinta, pregação no domingo, ministração para homens. Vamos ter ministração para casais, temos, né? E vamos ter agora na semana que vem. Nós temos ensino de qualidade para as nossas crianças. E tudo isso na certeza de ser extremamente bíblico. E você saber que é bíblico o que está acontecendo. Portanto, irmãos, nós devemos valorizar tudo aquilo que Deus graciosamente nos dá. E de fato, irmãos, o fato o quanto que eu aproveito de tudo isso pode nos responder uma pergunta. Será que eu sou uma pessoa ensinável? Será que eu procuro ao máximo aproveitar tudo que Deus está me proporcionando? Será? Nós não podemos nos enganar nisso, irmãos. Esse é um assunto que a gente não pode errar. As marcas de um verdadeiro cristão são, em primeiro lugar, ser uma pessoa ensinável. E a segunda marca, irmãos, de um cristão verdadeiro é a obediência. Versículos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, para evitar que alguém pudesse ter alguma ideia errada sobre o que significa acolher a palavra, Tiago agora vai dar uma explicação detalhada dos versículos seguintes, nesses versículos que a gente leu. Por mais importante que seja a aceitação mental da palavra de Deus, ou a aceitação intelectual da palavra, aquilo que fica apenas aqui na mente, ela não vai ser verdadeiramente recebida, a menos que ela seja colocada em prática. Obviamente que é importante ouvir a palavra de Deus. O que Tiago faz aqui não é se opor ao ato de ouvir, mas ele faz uma oposição ao ouvir que não conduz à prática. Essa preocupação de Tiago está firmemente alinhada aos ensinos de Jesus Cristo. Jesus diz em Lucas 11:28 que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Bem-aventurados, felizes são os que ouvem a palavra e a aguardam. A pregação de Jesus, irmãos, ela está cheia de graça soberana de Deus que atinge o homem pecador com o evangelho. Mas em igual nível de importância, Jesus pregou a convocação para a obediência. Uma obediência é a resposta humana necessária diante desta graça de Deus, da graça soberana de Deus. Os dois fatores, a graciosa iniciativa de Deus e a resposta de gratidão do homem, são partes integrantes de um mesmo evangelho. A palavra pela qual nós somos gerados para uma nova vida e que foi implantada em nós, é a palavra que precisa ser colocada em prática nas nossas vidas. Aqueles que não obedecem, que escutam e não colocam em prática, que ficam apenas no ato de ouvir, eles podem estar vivendo um ato de ilusão muito perigoso e potencialmente fatal. Se o Evangelho contém o poder que salva e a convocação à obediência, aquela pessoa que fica apenas olhando para o poder que salva e esquece totalmente da obediência, essa pessoa, infelizmente, sequer entendeu ou abraçou o Evangelho, sequer compreendeu verdadeiramente a graça de Deus e a obra que Ele fez na cruz. E é por isso que Tiago pode dizer que aqueles que são somente ouvintes da palavra, nada mais estão fazendo do que enganando a si próprios, enganando a si mesmos. Essa pessoa pensa que tem um relacionamento com Deus pelo fato de vir na igreja com regularidade, porque participa dos estudos bíblicos, porque até costuma ler a Bíblia em casa. Mas se aquilo que eles ouvem não for acompanhado pela obediência, a sua verdadeira situação diante de Deus será bastante diferente, irmãos. João Calvino diz que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus sem obediência. Tiago também aqui nos apresenta uma ilustração para explicar a inutilidade de ouvir a palavra sem praticá-la. Ele diz que porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Há uma semelhança entre os meros ouvintes de sermões e aqueles que se olham no espelho e logo esquecem da sua face que estava ali refletida. Isto é, negligenciam qualquer providência em melhorá-la. A comparação é que ambos, o ouvinte e aquele que está se olhando no espelho, não fazem coisa alguma a respeito do que viram ou ouviram.
Portanto, irmãos, o simples ouvir ou o simples ver em si só não resulta em coisa alguma. São exercícios inúteis e infrutíferos, mesmo que sendo feito com muita atenção, dedicação e intensidade. Qual é a finalidade, irmãos, de alguém se olhar no espelho, se não para em seguida ajeitar a sua aparência? Né? Você verifica que está despenteado. Qual é a ideia de você chegar na frente do espelho, olhar para a sua face, perceber que você está todo despenteado, sair de lá e não fazer nada? Você está ali, você vai se arrumar. O espelho revelou isso para você, você vai tomar uma providência. Da mesma forma, irmãos, somente ouvir sermões, ainda que de forma regular e atenta, é um exercício infrutífero que não salva ninguém. Qual a finalidade de a gente ouvir a palavra de Deus, senão para a gente corrigir os nossos erros, senão para a gente ser instruído na verdade de Deus e encorajado a fazer o que é correto? Não há sentido em a gente ficar escutando sermões se a gente não tomar uma decisão de mudar aquilo que a gente sabe que está errado. Se não praticarmos o que ouvimos nos cultos em outra ocasião, em que a palavra foi exposta e foi pregada, poderá o simples ouvir fazer diferença na nossa vida? Será o simples ouvir de Cristo o suficiente para te salvar? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será abençoado, bem-aventurado no que realizar. Irmãos, a obediência é a maior forma de adoração a Deus. O profeta Samuel disse a Saul, no livro de 1 Samuel 15:22, que obedecer é melhor que sacrificar. Deus se alegra com nossa obediência. Do que adianta você ter escutado milhões de sermões, mas continuar rebelde com a palavra de Deus, continuar em desobediência? Escuta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, conforme diz Paulo a Timóteo, mas continua amando o dinheiro e o conforto. Escuta que precisa aprender da Bíblia para crescer em santidade, mas não se interessa, não consegue, fica inquieto para ouvir um simples sermão. Semana que vem eu começo a ler diariamente a Bíblia. É como aquele regime que nunca começa, é sempre na segunda e na segunda. Sabe que precisa obedecer ao pai e à mãe, mas não faz. A esposa sabe que precisa se submeter à liderança do marido, mas rejeita isso. O marido sabe que precisa liderar, mas como um líder amoroso e um líder bíblico, mas não é dentro da sua casa. Sabe que não é vontade de Deus que os seus próprios filhos sejam escravos de inúmeros vícios que esse mundo nos oferece, mas continua mantendo-os como bichinho de estimação. Como disse para mim o Adriano essa semana, quando a gente estava correndo. Não correndo indo na ladrão, nós estava fazendo exercíciozinho, né? Nossa vida cristã é muito mais difícil. É como manter o nosso preparo físico. Você demora bastante tempo para adquirir um ritmo, um condicionamento, um pouquinho mais de disposição. Mas para perder, 2 toques. Parou 2, 3 dias, você já começa a estar ofegante de novo. Você fuma por 2 anos, mas precisa de 10 para limpar o seu pulmão. Você demora para adquirir hábitos saudáveis, mas para perder é rapidinho. Você demora para adquirir o hábito da leitura e da oração, passa 1 semana sem e você abandona tudo aquilo que tu já tinha conquistado. Lembra da pregação do pastor Antônio Neto semana passada, João 14:15, que diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. A evidência, irmãos, de que você é de fato um cristão é que certamente um filho de Deus obedece o Pai Celestial. Não podemos, irmãos, ter o hábito de cultivarmos pecados. Quando a gente cultiva pecado secreto, na verdade, isso apenas demonstra a nossa incredulidade diante de Deus.
Se acreditássemos realmente em Deus e na sua palavra, nós jamais teríamos pecadinhos de estimação. Se o pecado não te incomoda ou não te perturba ao ponto de você, toda vez que acontece, se arrepender, se angustiar com aquilo, mas ao contrário, continua mantendo por muitos anos, isso não é um bom sinal, irmãos. Você precisa de ajuda. A Bíblia diz que a gente deve confessar o nosso pecado a Deus, mas também diz que existem casos em que é necessário confessar a outros para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir aconselhamento. Enfim, irmãos, quando você esconde pecados, você só demonstra que o orgulho em não querer se sentir envergonhado por expor ou por falar para outro é um desejo maior do que obedecer a Deus. O pecado fala mais alto na sua vida do que a obediência. Procure o pastor, procure um irmão em quem você confia e mostre obediência à palavra de Deus como um verdadeiro cristão faria. Uma igreja, irmãos, que não trata do pecado no seu meio, não é uma igreja obediente à palavra de Deus. Irmãos, eu sempre gosto de trazer aplicações em relação à realidade da igreja. E o pecado é algo que a igreja no Brasil sequer anda pregando, não se prega mais sobre isso, para não criar nenhum tipo de indisposição em relação às pessoas que estão escutando. Quanto mais tratar o pecado no meio. Semana retrasada eu tive com o pastor Neto e um especialista em direito eclesiástico, um advogado. Nós estamos formulando, a documentação para formalizar a igreja no cartório. Nós estávamos falando com um especialista no assunto. E ele estava nos contando diversas situações diferentes que ocorreram em igrejas, do qual ele trata esses assuntos, ele presta assessoria jurídica, para nos mostrar a necessidade que a gente tem de um estatuto que nos protegesse dessas determinadas situações. Uma delas foi que um membro da igreja exigiu judicialmente do pastor que ele fizesse o casamento dele com outro homem. Ele falou, você tem que prever isso no estatuto, para que você não corra o risco de sofrer esse tipo de situação. Outro caso, ele disse que um determinado irmão doou um apartamento para a igreja, e depois se arrependeu e foi lá exigir legalmente que a igreja devolvesse o apartamento, a igreja tinha vendido e tudo mais. Claros sinais, irmãos, não é que a igreja está sem assessoria jurídica, mas que a igreja não obedece à palavra de Deus na forma de admitir os seus novos membros. Ela não fez o processo de acordo com a palavra de Deus. O que a gente precisa não é uma assessoria jurídica de qualidade, mas precisamos de uma igreja que observe e que tenha a Bíblia como sua regra única de fé e prática. Portanto, irmãos, as marcas de um verdadeiro cristão envolvem ser ensinável, envolve também a obediência à palavra de Deus. E em terceiro lugar, um cristão verdadeiro é um cristão transformado. Versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago agora vai nos apresentar uma situação perfeitamente possível e que poderia estar acontecendo nas igrejas a qual ele escreve a sua carta. A de pessoas que se julgam cristãos, mas que na verdade não são cristãos. O ponto dele é dar um exemplo prático da inutilidade de ouvir a palavra de Deus sem praticar a palavra de Deus. O exemplo aqui que ele dá é a falta de controle da língua. É um tema que Tiago vai explorar muito mais profundamente no capítulo 3 dessa carta. A situação tem a ver com o que supõe ser um cristão, que supõe ser uma pessoa religiosa. Na sua mente isso é uma grande verdade. Ele imagina que é um cristão de fato e ao mesmo tempo em que cuida para parecer um cristão externamente, está deixando de refrear
a sua língua. E o sentido original da palavra refrear aqui é de exercer controle sobre um animal usando freio nas suas bocas. É como o cavalo, que é controlado com um freio na boca, para que ele pare, para que vire para o lado. Esse é o sentido da palavra refrear a língua. E para Tiago, controlar a língua é um sinal da verdadeira religião. O argumento dele é muito simples. Se a religião de alguém não é suficiente para refrear a língua, não é suficiente para mais nada. Tiago diz que se não consegue controlar a sua língua, todo o resto é inútil. É inútil. O objetivo de Tiago aqui é fazer uma distinção entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas. Hipócrita é aquele que só tem a aparência externa de um cristão, mas não é um cristão. E eu trouxe uma frase de Calvino aqui sobre essas pessoas. Calvino diz assim: estão tão inchados de orgulho farisaico que buscam louvor criticando o defeito dos outros. Começa a procurar o defeito nos outros para dizer: eu sou diferente. Eu não sou como ele. Eu sou muito superior a ele. Uma vez, irmãos, eu estava conhecendo uma igreja e o pastor de lá me convidou para jantar na sua casa com a sua esposa, sua família. E naquele momento, irmãos, naquela primeira conversa que eu tive lá, eu sabia que eu estava entrando numa fria. O pastor e sua esposa passaram a noite falando mal dos irmãos da igreja. O pastor e sua esposa passaram a noite me falando defeitos e problemas na vida das pessoas que frequentavam a igreja. Naquele exato momento eu sabia, essa igreja é uma fria. A verdade a respeito de quem não refreia a língua, segundo o próprio Tiago, não segundo o que eu penso, o que Tiago está nos ensinando e a palavra de Deus, é que aquele que não refreia a sua língua, a sua religião é vã, é mentirosa. E podemos entender isso de duas maneiras. Como uma religião que não serve para nada, é inútil, vazia e infrutífera, ou como uma religião falsa. Em seguida, Tiago vai nos expor a religião verdadeira, oposta daquela que é vã, que é falsa, denunciada no versículo anterior. De maneira geral, Tiago nos mostra que a verdadeira religião se caracteriza pela prática do amor a Deus e do amor ao próximo. A verdadeira religião transforma radicalmente uma pessoa. E conforme Tiago diz aqui, Deus vai avaliar a pureza da nossa religião por dois critérios. O critério de visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E nessa afirmação aqui, é fundamental a gente saber o contexto histórico disso. Naquela época, irmãos, havia uma quantidade muito grande de órfãos e viúvas no mundo daquela época. Causado por guerras, por pestes, por fome, no contexto da própria carta, por perseguição e martírio. E a igreja apostólica, ela dedicou muito especialmente, um cuidado muito especial em relação a esse grupo. Grupo este que passava por grandes tribulações, que não possuíam à disposição nenhuma assistência prestada pelo Estado, pela cidade, pelo governo. É diferente da nossa época hoje. Um exemplo bem claro, a minha mãe ficou viúva, meu pai com 50 anos morreu. Naquele tempo, totalmente desamparada, não tem dinheiro, não vai ter como viver, não tem onde morar, não consegue emprego, porque mulheres, muitas vezes com crianças junto. Para quem sobrava essa assistência? A igreja se empenhava em ajudar essas pessoas, a igreja acolhia os órfãos e as viúvas. Essas pessoas são aquele grupo de pessoas que você ajuda e elas não têm absolutamente nada de volta para te oferecer. Elas não têm nada como, não tem recurso algum, você ajuda simplesmente porque é um ato de amor. O amor ao próximo é um sinal de transformação na vida das pessoas. E essa é a primeira marca de transformação aqui segundo Tiago, é assistir pessoas, ajudá-las em suas necessidades.
Porque nós, irmãos, costumeiramente nós ajudamos as pessoas esperando algo em troca. Seja uma recompensa futura, ou seja um reconhecimento pessoal. Ah, aquele fulano é bondoso, olha tudo que ele faz. Ele adora espalhar suas obras misericordiosas para todos e ser honrado. A segunda marca de transformação causadas pela verdadeira religião, segundo Tiago, é guardar-se incontaminado do mundo. E Tiago aqui usa o termo mundo, muito parecido como João no seu evangelho usa, para se referir a tudo aquilo que é hostil a Deus. Tudo aquilo que está perdido em pecados. É o sistema de valores dessa humanidade caída, caracterizado pela cobiça, pela busca de prazeres, por guerras. O mundo para Tiago está em oposição frontal e direta a Deus, de maneira que aqueles que são inimigos do mundo são inimigos de Deus. Os que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Assim, irmãos, guardar-se incontaminado do mundo significa amar a Deus e rejeitar tudo aquilo que o mundo nos oferece e que caracteriza a vida de muita gente nessa humanidade presa em pecado. A marca de uma verdadeira religião é a transformação pessoal, que é produzida por um amor incondicional ao próximo e um amor inegociável a Deus. Irmãos, estamos aqui no campo do novo nascimento, ou da regeneração. A transformação é isso, né? O nascer de novo. É um ser regenerado. E para ilustrar esse ponto, irmãos, eu vou parafrasear uma ilustração usada por Spurgeon em um sermão que ele pregou sobre regeneração. Ele disse mais ou menos assim: imaginem que nos Estados Unidos fosse aprovada uma lei que diz que apenas as pessoas nascidas lá pudessem ter acesso aos serviços públicos, aos benefícios de ser cidadão americano e até mesmo entrar no país. Não importa o que as pessoas fossem ou fizessem, nada faria com que um estrangeiro pudesse usufruir de qualquer privilégio de um cidadão americano. Aí imaginamos então que um estrangeiro, um índio, por exemplo, viesse aos Estados Unidos e se esforçasse para obter os privilégios de um cidadão americano. Mas ele sabia que a regra era absoluta e que não poderia ser alterada, que os privilégios são só para aqueles nascidos nos Estados Unidos. Mas imagina que ele diga: eu vou mudar meu nome, adotarei um nome americano, não serei mais o nome Grande Vento do Oeste, mas adotarei um nome tipicamente americano, né? Icon Johnson. Vocês acham que ele seria aceito simplesmente por trocar o seu nome? Você vê ele se aproximando da fronteira americana e solicitar admissão, e ele diz: eu adotei um nome americano. E aí o guarda pede: mas você é um cidadão americano? Você nasceu aqui? Você cresceu aqui? Não, não sou. Então, as portas precisam ficar fechadas para você, porque a lei é absoluta, não pode ser alterada. Mesmo que você tivesse o nome, você não nasceu aqui, você fica de fora. Mas aí diz o índio: estou disposto a renunciar às minhas roupas típicas, vestir-me como um típico cidadão americano, vou me adaptar em tudo. Você não verá mais nenhuma diferença minha em relação à cultura desse país. Quando eu estiver me vestindo como manda a etiqueta, eu posso vir aqui solicitar a minha cidadania, a minha entrada no país? Veja, eu vou me desfazer da minha machadinha, vou tirar as minhas penas e minha roupa de couro. Eu sou um americano de nome e de maneira de ser. E aí ele se aproxima da fronteira vestido como um típico americano, mas esta continua fechada, porque a lei exige que tenha nascido no país. Sem isso, não importa como ele se vestisse, ele não ia poder entrar nos Estados Unidos. Está bem, diz o índio, não só vou adotar o nome e a maneira de vestir, mas eu vou aprender a língua. Eu deixarei a minha língua, o dialeto que eu usava nos campos e na floresta. Eu não vou mais chamar os animais com nomes estranhos, os pássaros selvagens. Eu vou falar com vocês e agir da maneira que vocês agem, da maneira que vocês falam. Eu vou me vestir como vocês se vestem, eu vou adotar as suas maneiras, eu vou falar do mesmo jeito, eu vou aprender o seu sotaque, eu vou pegar a gramática certinha do inglês, e aí eu vou poder entrar? Eu posso ser recebido aqui? E o guarda diz novamente: não, nós só admitimos pessoas nascidas nesse país, você não pode entrar. E onde que eu quero chegar com isso?
nas aplicações, irmãos. Não importa se você usa o nome de cristão. Não é o título que te faz um cristão verdadeiro. Um filho de Deus, de fato e de verdade, não é apenas reconhecido porque diz, eu sou um cristão. Você pode ter a certeza de que ser chamado de cristão não equivale a ter a natureza do cristão. O fato de você ter nascido num país de cristão e ser até reconhecido como alguém que professa a religião cristã não é garantia nenhuma se não lhe for acrescentado mais alguma coisa. Dizer que é cristão não significa de fato ser nascido de novo. Se sua vida não demonstra evidências claras de um novo nascimento, de nada adianta espalhar aos quatro cantos da terra que você é um cristão. Também, irmãos, não adianta adotar o comportamento e a maneira de falar de um cristão. Como é comum, irmãos, as pessoas adotarem uma maneira de vestir, uma maneira de proceder, um linguajar peculiar. Você é cristão? A paz do Senhor. Tropicou na pedra, está amarrado. Você conhece a linguagem do povo evangélico. E eu não estou dizendo, não me entendo errado, irmãos. Eu não estou querendo dizer que você não deve se vestir adequadamente, que você não deve agir como um cristão. O ponto não é esse. O ponto é que isso não adianta se não houver um novo nascimento e uma regeneração. É como a história do filho estava indo para a igreja com os pais, e na entrada o pai dele cumprimentou todo mundo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, abracinho. Tudo bem, glória a Deus. E o menininho chega para o pai e diz, pai, vamos vir morar aqui na igreja. O pai pergunta, mas por que, filho, você quer vir morar? Porque aqui você é um cara muito mais legal. Você é um cara que demonstra amor pelas pessoas. Em casa não é assim. Um cristão verdadeiro que é nascido de novo, ele é transformado por completo. Não apenas em parte, não apenas no domingo na igreja. Ele não age com força para falar como um cristão, pensando nas palavras que eu tenho que falar para ser como os outros. Ou ele não precisa se esforçar para agir como um cristão, porque isso faz parte da nova natureza que ele adquiriu através do Espírito Santo que Deus lhe concedeu. É natural, ele nasceu assim, ele nasceu do alto. Usar nome de cristão, agir como cristão, falar como um cristão, nada disso adianta se não formos transformados por completo, se não nascermos de novo. Irmãos, para concluir então, nós vimos hoje que um cristão verdadeiro possui marcas que o distinguem. Em primeiro lugar, o cristão é uma pessoa ensinável. Em segundo lugar, o cristão é uma pessoa obediente à palavra de Deus. E em terceiro lugar, o cristão é uma pessoa transformada por essa mesma palavra. Medite na sua vida, irmão, sobre essas marcas e pense de maneira franca sobre cada uma delas. Seja humilde para reconhecer as suas falhas, as suas dificuldades e busque em oração a ajuda de Deus. Nós vamos errar, irmãos. É claro que nós vamos errar. Com certeza nós vamos pecar e nós vamos precisar. Mas nós temos que encontrar essas marcas na nossa vida. É algo que a gente não pode se dar o luxo de errar, irmãos. Nós não podemos ser cristãos externos e nos iludir com isso. Não, mas eu sou um cristão. Mas você não possui as marcas de um verdadeiro cristão. Pode ser que as marcas que você encontra na sua vida ainda não sejam muito fortes. Mas saiba que existe uma certeza na palavra de Deus, que aquilo que Ele começou em nossas vidas, Ele vai terminar. Ele vai completar a boa obra. Agora, se você percebe que não possui nenhuma dessas marcas, se arrependa, irmão. Se arrependa e creia em Cristo. Creia em Jesus. E saiba que Jesus nunca recusa um coração contrito e arrependido. Jesus não despreza um coração que realmente reconheceu o pecado na sua vida. Queira a partir de hoje
aprender, queira a partir de hoje obedecer, queira a partir de hoje ser transformado por completo. Se aproprie da obra de Cristo na cruz, tome posse dela, creia sem nada duvidar e viva na certeza da sua salvação, irmãos. E na certeza de que você pode ser sim chamado de filho de Deus, o herdeiro das suas promessas. Vamos orar, irmãos.